Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e em cursos preparatórios para concursos públicos. Durante essa semana nós estivemos juntos no programa Saber Direito Aula, desenvolvendo o curso Processo Civil de Conhecimento. E foi oportunizado aos espectadores o envio das suas perguntas, das suas sugestões. E esse, então, é o objeto do nosso programa, Saber Direito Responde. Então, vamos passar para a primeira pergunta, enviada pelos nossos espectadores. A pergunta é do Matheus Araújo, de Salvador. E ele indaga o seguinte: professor, na antecipação dos efeitos da tutela, caso não se verifique extrema necessidade ou dano de difícil reparação, é possível, mesmo assim, ela ser concedida? Bom, Matheus, a sua pergunta trabalha diretamente com o que está expresso no artigo 273 do Código de Processo Civil, mais especificamente nos seus dois incisos, né? A hipótese tratada na sua pergunta é especificamente aquela que está no inciso 1º, que diz que, em combinação com o requisito do CAPT, que seria da prova inequívoca suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, a parte também tem que demonstrar, no inciso 1º, um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, como nós tivemos a oportunidade de desenvolver durante o nosso 5º encontro do Saber Direito Aula, o inciso 2º prevê também a possibilidade de o juiz antecipar os efeitos da tutela, não mais diante de uma necessidade em razão da cautela, do cuidado, daquela ideia de preservar o direito objeto do litígio, mas sim em razão de um caráter punitivo, né? O inciso 2º ele trabalha aquela situação em que o réu abusa do seu direito de defesa ou age com um manifesto propósito protelatório do réu. Então, nesse caso, é sim possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, desde que presente o requisito do CAPT, que é a prova inequívoca, suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, essa demonstração de um manifesto propósito protelatório do réu ou o abuso do direito de defesa, e claro que nessa hipótese é necessário que esse abuso seja caracterizado no decorrer da marcha processual. É impossível que se faça um pedido de antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, fundamentado nesse inciso 2º do artigo 273. A próxima pergunta da Clarissa Serpa, de Porto Alegre. Ela indaga o seguinte: professor, é possível que a iniciativa da produção das provas parta do juiz? Como compatibilizar o princípio dispositivo com o princípio inquisitivo? Então, Clarissa, a sua pergunta é extremamente pertinente e é interessante porque ela contrapõe dois princípios que são extremamente importantes no direito processual civil. O princípio dispositivo, que basicamente traduz a ideia de que o juiz ele só vai poder agir mediante provocação formal das partes, não é? Está associado com a ideia do princípio da inércia da jurisdição. O juiz ele tem que focar a sua atenção especificamente naquela matéria que foi trazida pela parte e submetida à sua apreciação. Por outro lado, o princípio inquisitivo é aquele que atribui ao juiz não só uma liberdade, mas até mesmo uma obrigação, um dever de o juiz, na condução do processo e como destinatário maior da produção das provas, né? As provas elas são produzidas no processo com uma simples finalidade, que é de gerar a convicção do juiz. O juiz está diante de alegações do autor, alegações que foram refutadas pelo réu, muitas vezes diante de alegações que são trazidas pelo réu como fatos novos e são eventualmente refutadas pelo autor, e diante dessa controvérsia, o juiz só poderá se posicionar por um lado ou pelo outro diante da produção de provas. E é claro que se ele é o destinatário das provas e que essas provas também se destinam à solução dessas controvérsias, cabe ao juiz, né, no exercício desse princípio inquisitivo, ele determinar, inclusive de ofício, a produção daquelas provas que ele entenda necessárias ou entenda que sejam necessárias para a solução daquelas controvérsias e para a produção da sua convicção íntima, do seu convencimento. Agora, como que nós podemos conformar, então, esse princípio dispositivo com o princípio inquisitivo? E, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é a própria interpretação, talvez, do princípio da inércia, né? Inércia, na verdade, não é a ideia de que o que está
em repouso somente se colocará em movimento a partir de um impulso. Na verdade, a inércia é o que está em repouso tende a permanecer em repouso e o que está em movimento tende a permanecer em movimento. O Código de Processo Civil diz que o processo se inicia mediante provocação formal da parte, mas se desenvolve por impulso oficial do Estado juiz. E mais do que isso, a finalidade do processo é basicamente a de solucionar as lides, visando aí, em última análise, o restabelecimento da paz social. Se o Estado não tolera que o jurisdicionado solucione os seus conflitos pelas próprias mãos e praticamente obriga que os jurisdicionados envolvidos em litígio submetam esse conflito à apreciação do Poder Judiciário, que vai, por meio do exercício da jurisdição e do processo, proferir uma decisão com a finalidade de restabelecer a paz social, nada impede, então, que o juiz, na busca da solução das lides, na busca da repacificação social, ele, então, privilegie, talvez, se a gente puder usar essa palavra, privilegie mais o princípio inquisitivo nesse momento do que o princípio dispositivo, até porque, para esclarecimento dos fatos e repacificação da sociedade, o juiz não estaria de maneira nenhuma violando direitos fundamentais, garantias individuais ou até mesmo a estrutura social. Uma terceira pergunta da Giovana Palma Marachini, de São Paulo. Ela indaga o seguinte: professor, qual é a diferença entre substituição processual e representação processual? Bom, Giovana, basicamente aqui nós tratamos aí, quando estudamos ali no nosso segundo encontro a atuação do autor no processo, a questão da representação processual e da substituição processual. Basicamente, nós temos que lembrar o seguinte: substituição processual é aquele fenômeno denominado legitimidade extraordinária, ou seja, é uma condição para o exercício do direito de ação. A legitimidade pode ser ordinária ou extraordinária. Ela está prevista no artigo 6º, essa exigência do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei. A primeira parte do artigo 6º diz, então, respeito à legitimidade ordinária. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, ou seja, eu só posso postular em meu próprio nome um direito meu. Agora, quando a lei expressamente autorizar, aí sim eu posso, em nome próprio, postular direito alheio. É o caso da substituição processual, diferente da figura da representação processual. No caso da representação processual, nós estamos diante de uma situação em que eu tenho, por exemplo, um menor de idade, que muito embora tenha capacidade de ser parte, ele não detém a chamada capacidade processual. E ele precisa, então, em razão de comando do Código de Processo Civil, integrar essa capacidade processual. E ele vai se fazer representar naquele processo. O caso da ação de alimentos, movida por um menor de 8 anos de idade, o menor é a parte no processo, mas ele só pode estar no processo, ele está na condição de parte, mas ele só pode praticar atos no processo mediante a representação da sua mãe, ou do seu pai, ou de um tutor. E aí, então, nós estamos diante da figura da representação processual, que não pode ser confundido, então, com a substituição processual. O substituto processual é parte autora da ação. O representante não é parte, nem autora, nem ré. Ele está ali apenas emprestando a sua capacidade processual para aquela parte que está em litígio. Bom, vamos agora fazer um pequeno intervalo e logo em seguida nós retornamos com o Saber Direito Responde. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Saber Direito Responde, que está voltado para a análise das perguntas, dos questionamentos que foram enviados pelos espectadores do programa Saber Direito Aula por meio do e-mail. E aproveito a oportunidade para lembrar que, se você, espectador, tiver ainda interesse em enviar suas perguntas, suas sugestões, seus comentários, isso pode ser feito por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. A próxima pergunta é da Mariana Munhoz, aqui de Brasília. Ela indaga se é possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública. Mariana, essa pergunta ela é extremamente pertinente e ela trabalha com um tema que é também bastante complicado, bastante polêmico, que gera bastante divergência na doutrina e na jurisprudência. Mas, basicamente, o que a gente tem aí
né, a partir de algumas manifestações do STJ, em especial do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou sobre o tema na análise de uma ação declaratória de constitucionalidade, existem três, basicamente, leis que regulam essa questão da concessão dessas medidas de urgência contra a Fazenda Pública. A primeira delas é a Lei 9.494 de 97. Essa Lei 9494 de 97, ela é específica, ou ela é especificamente, né, voltada a regular a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. O porém que se faz é que essa lei ela é muito restrita e no primeiro de seus poucos artigos, ela apenas faz referência a outras leis. Ela diz que aplica-se na concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública as disposições previstas e aí faz a remissão à lei do mandado de segurança e a lei que trabalha com a concessão de medidas cautelares contra a Fazenda Pública. A lei do mandado de segurança a gente sabe que foi recentemente alterada e ela, atualmente, a questão do mandado de segurança está regida pela Lei 12.016 de 2009. E a lei que regula a concessão de medidas cautelares contra a Fazenda Pública é a Lei 8.437 de 92. Basicamente, se nós fizermos aí uma análise comum desses três diplomas legislativos, nós chegamos à conclusão que, e até, como eu disse ainda há pouco, o STJ e o Supremo já têm a sua jurisprudência consolidada nesse sentido, apenas naquelas hipóteses em que a decisão ela implicar em reenquadramento de servidores públicos, a concessão de vantagens financeiras antecipadas, ou pagamento de vantagens financeiras sempre relacionadas com servidores públicos, ou até mesmo a concessão de aumento salarial para servidores públicos, nesse caso é vedada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Inclusive, a ideia da ação declaratória de constitucionalidade que foi proposta inicialmente, né, visando reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494 de 97, ela foi motivada em razão do fato de diversos magistrados espalhados pelo país estarem entendendo que esse artigo 1º seria inconstitucional. Mas o Supremo, então, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, fazendo questão de frisar que somente naquelas hipóteses que estão limitadas nesses três diplomas legislativos que eu comentei, é que poderia ser recusada essa antecipação dos efeitos da tutela. Em qualquer outra situação, é sim possível a concessão. A próxima pergunta do Rodrigo, de Brasília. Professor, o juiz pode conceder medidas cautelares sem provocação formal das partes? Sem sombra de dúvidas. Rodrigo, eu diria até mais. Muito embora alguns doutrinadores sustentem que o juiz apenas com ressalvas poderia conceder essas medidas, o Código de Processo Civil, no seu artigo 798, ele é claro ao dizer que além das medidas cautelares específicas, né, nominadas, previstas no Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder a qualquer tempo, qualquer medida, desde que ele verifique que uma parte está colocando o direito objeto da lide em risco a partir da sua atuação. Né? Então, verificando um receio, ou um risco, na verdade, de um dano irreparável ou de difícil reparação do objeto em litígio, o juiz, de acordo com o artigo 798, está autorizado a, mesmo de ofício, conceder medidas cautelares. Eu diria que, mais do que uma possibilidade, isso é um dever do magistrado zeloso, o magistrado que se preocupa com o real alcance da sua decisão futura. Quer dizer, se o juiz for sentenciar um processo, um mérito de um processo, e a partir do momento que ele sentenciar, aquele objeto já se perdeu no tempo, fica desprestigiado o juiz, fica desprestigiado o próprio Poder Judiciário. Então, por isso é que eu, inclusive, sustento não só uma possibilidade, como o Código traz, mas até um dever do juiz que é mais zeloso com a condução do processo. Uma outra pergunta, também formulada aqui em Brasília, do Vinícius Rodrigues Ferreira. Pergunta, professor, quais as diferenças essenciais entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária? Bom, Vinícius, aqui tem algumas questões que merecem até um estudo mais aprofundado, depois, no momento oportuno, mas questões essenciais ou diferenças essenciais, como você indaga, eu diria que basicamente é o seguinte. Primeiro,
A jurisdição voluntária, os doutrinadores que sustentam que seria uma espécie de jurisdição, eu particularmente me afilio à corrente que sustenta que a jurisdição voluntária nada mais é do que o exercício de algumas atividades, não é, que por uma questão de conveniência, o Estado resolveu colocar sob o controle do Poder Judiciário. Mas essa jurisdição voluntária se caracterizaria pela ausência de lides, não há lide a ser solucionada, apenas interesses particulares que são administrados pelo Estado juiz. Um exemplo, uma troca de nome, uma ação para retificação do registro de nascimento. Eu não gosto do meu nome me expõe ao ridículo e eu quero fazer uma retificação desse registro de nascimento. Então, eu apenas faria esse requerimento ao Estado juiz, que após o devido processamento, né, do meu pedido, ao final, se entendendo cabível, determinaria a retificação do registro de nascimento. Eu não tenho lide, eu não tenho partes, eu tenho apenas requerentes. Uma outra situação, por exemplo, o chamado divórcio consensual, que em outro momento era feito apenas na presença de um juiz e com alterações recentes legislativas, esse divórcio passou a ser permitido em algumas hipóteses, quando não tem filhos, quando não há patrimônio envolvido, enfim, desde que é acompanhado por um advogado, num cartório, né? O que até confirma essa ideia de que os atos submetidos à jurisdição voluntária não necessariamente estão submetidos a uma jurisdição, porque a jurisdição, como nós sabemos, é uma função indelegável. Uma das características da jurisdição é que ela é indelegável. Então, não poderia ser delegado para o cartório, por exemplo, a decisão a respeito de um divórcio litigioso. E se foi delegado o divórcio consensual, a gente pode trabalhar com essa ideia de que o ato tem mais natureza administrativa do que jurisdicional. Então, a jurisdição contenciosa, a gente vai ter uma contenda, uma lide, não é? Uma pretensão de um lado e uma resistência do outro. Por isso, nós temos parte, um polo ativo, um polo passivo na condição de parte. E, basicamente, também a gente pode trabalhar com a ideia que alguns autores sustentam, que a jurisdição contenciosa, quando exercida, a sentença ela tende à coisa julgada, ou seja, uma vez transitada em julgado, sofre a proteção da coisa julgada. Já o caso da jurisdição voluntária, por estar se tratando aí apenas de um requerimento, de uma atividade de natureza administrativa, ela não estaria sujeita à proteção da coisa julgada. Bom, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas aqui no programa Saber Direito Responde. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Saber Direito Responde, voltado a solucionar as dúvidas enviadas pelos espectadores do programa Saber Direito Aula, que desenvolveu nessa semana o curso Processo Civil de Conhecimento. A pergunta enviada pelo Gustavo, de Brasília: professor, é possível afirmar que o advento do processo sincrético aboliu o processo de execução autônomo dos títulos executivos judiciais? A pergunta do Gustavo é interessante, né? Ele está aqui, na verdade, envolvendo a questão relativa à eliminação daquele processo de execução autônoma dos títulos executivos judiciais e a inserção dentro ali do artigo 475, né, entre o 475 e o 476, de uma série de artigos que vão do 475A até o 475R, regulamentando o cumprimento de sentença. Então, numa visão assim um pouco mais superficial, poderia-se pensar o seguinte: bom, as execuções, os processos de execução, originalmente, pela redação original do Código de 73, eles poderiam tanto ser fundados, né, em títulos executivos de judicial quanto extrajudicial. Com essas reformas, nós paramos de trabalhar a ideia de um processo executivo de execução de título executivo extrajudicial autonomamente, como se fazia ao fim do processo de conhecimento, com trânsito em julgado, pega-se uma carta de sentença e inicia com uma petição inicial um novo processo de execução. Nós temos agora o processo sincrético, que trabalha a fase executiva dentro do mesmo processo, ou seja, a partir do momento que a sentença foi proferida, uma vez transitada em julgado essa sentença, ou ela tendo sido transitada em julgado, eu posso passar para o cumprimento de sentença definitivo. Se ela tiver sido recorrida por um recurso que não goza de efeito suspensivo,
essa sentença pode ser cumprida de maneira provisória. Mas, resumidamente, eu não falo mais em processo de execução, mas numa fase executiva que nós denominamos cumprimento de sentença. E aí, numa primeira análise mais precipitada, poderia até se acreditar que, com essas alterações legais, deixou de existir o processo de execução autônomo fundado em título executivo judicial. Porém, a gente não pode esquecer que o artigo 475-N, salvo engano, que traz as hipóteses dos títulos executivos judiciais, elenca 3 situações em que o título executivo é judicial, ele é reconhecido por lei com essa natureza, mas que eu não tenho um processo de conhecimento anterior à edição desse título. Basicamente, a sentença, a execução, né, o cumprimento da sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu quero aqui executar os efeitos civis da sentença penal condenatória, desde que transitada em julgado. Eu não tenho um processo de conhecimento. Então, não houve nenhuma análise a respeito dos efeitos civis até aquele momento. Mas eu posso ir direto para o processo de execução autônomo, cumprimento de sentença que vai vir de maneira autônoma. Uma segunda hipótese é a da sentença estrangeira, que vai ser submetida a todo aquele procedimento que deve ser conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, após a emenda 45 da Constituição, de responsabilidade do STJ atribuir o exequatur, né, o execute-se a essa sentença estrangeira. Então, a partir do momento em que o STJ atribui esse exequatur, essa sentença vai ser distribuída para um juiz federal, de primeiro grau, e ele deverá, então, processar o cumprimento de sentença, mas sem um processo de conhecimento anterior, então, numa execução de maneira autônoma. E a terceira hipótese é a da sentença arbitral, que foi proferida no procedimento de arbitragem, um procedimento extraprocessual, e que, diante de um inadimplemento por parte daquele que perdeu no procedimento da arbitragem, então, o que venceu provoca a atividade jurisdicional apenas para o cumprimento da fase executiva também, num processo autônomo. Vamos para outra pergunta, do Henrique Pontes, de São Paulo. O que é o princípio da instrumentalidade das formas e como ele se aplica no processo de conhecimento? Bom, basicamente, o princípio da instrumentalidade das formas, ele diz o seguinte: quando a lei prevê determinada forma e não especificar ou não atribuir uma cominação de nulidade pela violação da forma, o juiz vai ter que considerar aquele ato praticado com uma forma diferente da prevista em lei como sendo válido, desde que aquele ato atenda ou alcance as finalidades objetivadas pela legislação. Em outras palavras, a gente pode pensar o seguinte: em regra, os atos processuais não têm forma definida. Agora, a lei algumas vezes especifica uma formalidade para o cumprimento de determinado ato. Quando a lei especifica essa forma, em algumas situações ela não cria nenhuma penalidade pela inobservância da forma, em outras situações ela penaliza, né, com a nulidade, a violação daquela forma. Então, o princípio da instrumentalidade das formas vai ser aplicável naqueles atos que têm forma definida e que, e que não tem uma pena de nulidade atribuída em razão da violação daquela forma. Um exemplo bem rápido, a gente pode pensar o seguinte: o artigo 169 diz que os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos em tinta escura e indelével. A redação de 73 ainda se falava de datilografia, tinta escura, mas hoje, se, por exemplo, eu apresento uma petição e a única tinta que tinha sobrando ali no último dia do prazo na impressora era a tinta verde ou amarela, e eu apresento essa petição com essa tinta clara, o juiz não vai recusar essa petição, porque, muito embora tenha uma forma definida, a finalidade da petição é submeter os fatos ao conhecimento do juiz, é apresentar um pedido, e se o juiz simplesmente conseguir ler o que está escrito ali, ela alcançou a sua finalidade. Agora, se houvesse uma penalidade de violação da forma, como, por exemplo, no artigo 246 do Código de Processo Civil, diz que as citações e as intimações serão nulas quando não observarem as prescrições legais. Aqui eu tenho uma situação em que eu não posso aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. E a pergunta da Camila, de Teresina, no Piauí: qual a diferença entre suspeição e impedimento? É possível o juiz declarar-se impedido de julgar um processo por razões de foro íntimo? Rapidamente eu diria, Camila, que não é possível. A redação no artigo 134 e no 135 do Código de Processo Civil diz o seguinte: no artigo 134, salvo engano, traz as hipóteses de impedimento. São hipóteses objetivas, não é, que o juiz tem a sua imparcialidade de alguma maneira questionada. E as hipóteses subjetivas, no 135, que fala da suspeição. E nesse artigo que trata da suspeição, o parágrafo único diz que o juiz poderá também
além daquelas hipóteses já elencadas, se declarar suspeito por razões de foro íntimo. Mas por uma questão cultural, né, o leigo não administra muito bem essa informação de que um juiz se declarou suspeito por razões que ele não quer declinar para julgar um determinado caso. Então, se criou na cultura jurídica essa prática de se declarar impedido por razões de foro íntimo. Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa Saber Direito Responde. Eu tentei aqui, na seleção das perguntas que foram enviadas, abordar aquelas que são mais polêmicas, que normalmente inspiram as maiores divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. Eu agradeço a participação de todos e relembro que ainda podem ser enviados novos questionamentos e críticas e sugestões ao programa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br e também que tanto o curso que foi desenvolvido quanto o programa Saber Direito podem ser acessados a qualquer momento na internet através dos endereços www.youtube.com/saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoresponde e, por fim, www.youtube.com/saberdireitodebate. Agradeço a participação de todos, agradeço a atenção e a audiência e até o próximo encontro.